Graça e paz. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Pastor Éder não está aqui hoje, mas me mandou uma mensagem, disse que está assistindo o culto em casa e está com um copo d'água sobre a televisão para tomar no final e ficar curado. Como é gripe, eu acho bom ele colocar um copo de suco de laranja, que já tem vitamina C. Mas é isso. Se água não resolver, pelo menos mata a sede. Olha. E vamos que vamos. É muito bom estarmos aqui, é muito bom adorarmos a Deus, é muito bom estarmos falando deste tema que estamos falando, sobre o caminho do avivamento, e eu gostaria de hoje falar um pouco sobre essa questão de avivamento também, sendo um dia de ceia, sendo um dia de festa, é bom lembrarmos quem somos, onde estamos e para onde vamos. Amém? Eu gostaria de abrir a Bíblia, ou o celular, ou ler na televisão, enfim, gostaria de ler um texto que se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, que diz assim, a partir do versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso diga, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo de lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. A inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Esse é um texto que Paulo escreve em uma das suas cartas. E minha mãe dizia que essa lista de obras da carne e frutos do Espírito é assim: você luta para praticar um fruto do Espírito, mas no piscar de olhos você pratica os 16 da carne tranquilo. Então, nós vivemos essa guerra dentro de nós. Essa guerra que ela é contínua, porque é posto diante de nós esses dois caminhos. E nós temos a responsabilidade de decidirmos qual é o caminho que nós vamos seguir. Nós temos o caminho das obras da carne, temos o caminho de viver no Espírito. E esses caminhos são nos colocados. E quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos que é algo que nós temos que lutar dia e noite para alcançar. Mas é bom nós sabermos algumas coisas importantes sobre o avivamento e o que diz a palavra de Deus. Primeiro, que nós deveríamos ter como característica da nossa vida com Deus uma vida avivada, uma vida de quem crê em Jesus Cristo. Esta é a vida do avivamento. Isto é avivamento, é viver em Cristo Jesus e saber que está nele, que ele está em nós e que nós temos esta vida. Isto é razão mais do que suficiente para que sejamos pessoas avivadas dia e noite e dia. Amém?
Ser avivado é ter a chama do Espírito ardendo dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui, ele já foi derramado, ele não vai ser derramado de novo. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que nós citamos já de cor e salteado, que de repente, um lugar onde estavam reunidos se encheu do Espírito, línguas de fogo, como que de fogo foram vistas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que falavam grego começaram a falar a língua inteligível pelos judeus, e os judeus não sabiam o que estava acontecendo. A presença do Espírito Santo já chegou. Chegou naquela data, porque Jesus disse que no momento em que ele chegasse diante do Pai, o Espírito viria a confirmar a sua chegada. Então, naquele momento em que o Espírito Santo chegou aqui, Jesus chegou no céu, dizendo para a gente: aonde eu estou, vocês vão estar um dia para todo sempre, mas enquanto vocês aí nesse sistema mundano estiverem, terão em vocês e com vocês a presença da pessoa do Espírito Santo. E essa pessoa está em nós, está conosco, está dentro de nós, nós somos o habitar deste Espírito Santo. E quando vivemos, nos movemos e existimos, é nele. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso é que nós temos que parar e analisar que todo momento em que nós agimos pelo Espírito, nós agimos no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito. E quando nós pecamos, nós não saímos do Espírito, nós pecamos com o Espírito Santo na nossa vida, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos alerta contra isso, porque ninguém consegue sair de Deus. Não tem mais como o mundo, e ninguém, quer seja crente, não crente, quer seja ateu ou algum extremamente religioso, não consegue sair de Deus. Se nós subirmos ao lugar mais alto deste mundo e queremos saltar para fora de Deus, quando nós saltarmos, nós vamos encontrar a mão de Deus para nos segurar, porque Deus não vai nos abandonar jamais. Amém? Então, essas são razões para nós sermos pessoas avivadas, pessoas alegres, pessoas felizes. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. E isso é mais do que o suficiente para sermos avivados. E Paulo, quando ele escreve sobre isso em Efésios, ele diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, no quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e as potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também nós andávamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, também como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos salvou, estando nós mortos em delitos e pecado. Pela graça sois salvos. Eis a razão para sermos avivados. Eis a razão para sermos pessoas cheias de Deus. Eis a razão para termos uma vida alegre, grata, de celebração a Deus dia e noite. E ser avivado é ter a consciência que, apesar de vivermos neste mundo, quando eu digo mundo, eu não quero dizer nessa terra, eu quero dizer no sistema, nesse sistema mundano, não pertencemos a ele. Nós somos peregrinos aqui. A nossa mensagem é uma mensagem diferente. O nosso falar é um falar diferente, o nosso viver é um viver diferente. Nós somos diferentes porque nós temos em nós a presença do Espírito Santo de Deus, que nos diz dia e noite e dia: você não é daqui, você não é daqui, você não é daqui, você não é daqui, você pertence a Deus. É uma razão sublime para sermos crentes avivados, não é? É uma razão sublime para sermos sempre alegres. É uma razão sublime para vivermos com um sorriso em todo o tempo, dizendo: eu sou de Deus.
Ainda que as notícias sejam ruins, ainda que os momentos tristes aconteçam, ainda que muitas vezes somos angustiados, nós temos que nos lembrar disso noite, dia e de noite. Nós temos em nós a presença de Deus e nossa história não termina aqui. Amém? Ser avivado nada tem a ver com esse modismo que tem por aí. Eu vou falar uma coisa para vocês, e que não saia daqui, da internet, do mundo afora. Mas eu ando com vergonha do que eu tenho visto no meio religioso dito cristão. Eu estou com vergonha. É cada pataquada que nem os melhores humoristas do mundo conseguem ser tão criativos. Essa semana, vendo alguns desses vídeos, estava tendo um culto lá de sapatinho de fogo, e lá vem o camarada dando um salto mortal e chega na frente da igreja, joga a capoeira e volta para o lugar. E eu fiquei pensando, o que isso glorifica a Deus? Tem um que coloca um oprimido, sendo seguro por algumas pessoas, ele fica de frente, finge que está com um arco na mão, que puxa uma flecha e, quando ele solta a flecha, o cara cai. Irmãos, isso não é avivamento. Isso é pataquada. Isso, na linguagem do baiano, é pataquada. Isso não tem nada a ver com avivamento, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso nada tem a ver com o pentecostalismo, isso nada tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. Isso é coisa para circo. E isso tem nos envergonhado tremendamente, porque nós estamos virando piada o tempo todo. Agora nós vivemos piada até de programas de humor. As pessoas estão imitando a gente, contando piada da gente nas redes sociais, nos programas de humor, porque a gente está virando um verdadeiro circo. E isso não é avivamento. Isto não é avivamento. Avivamento não são ventos de doutrina que passam pela igreja. A palavra que Jesus nos deixou é a palavra que permanece para todo sempre. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O mundo está em aflição, o mundo está em angústia, o mundo está perturbado, o mundo precisa de paz e a igreja está brincando de religião. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Essa meninada que hoje faz parte da igreja, que nós estamos perdendo aos montes, tem vergonha de dizer que é crente, não por conta de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas por causa dos espetáculos que nós estamos dando nas nossas igrejas, que são verdadeiros absurdos em nome de Deus e em nome de algo chamado avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento não tem nada a ver com a altura da voz que eu oro. Não tem nada a ver com o meu volume de voz. Avivamento não tem a ver com o volume que eu prego, em dar salto mortal aqui na frente, e ficar rodopiando. Isso não é avivamento. Nunca foi. Jonatas Edwards, ele escreveu um livro chamado Um Povo na Mão de um Deus Irado. Na época que ele pregou esse sermão, não tinha luz. Ele tinha diante dele uma vela, e ele segurou as anotações dele, pôs o óculos aqui na ponta do nariz, e leu assim, o sermão. Quando ele levantou a cabeça, a igreja toda estava de joelho, quebrantada diante de Deus, e com medo de serem lançados no inferno. Tamanho impacto daquela palavra na vida das pessoas. Isto é avivamento. Avivamento não é a igreja ficar parecendo um zoológico com imitação de animais. Imita leão, imita macaco, imita lã, imita galinha, imita águia, imita tudo. Fui pregar numa igreja uma vez, estava parado, daqui a pouco veio um moleque no meio da igreja com a mãozinha para trás, assim, piando que nem galinha. Eu falei, o que é isso, pastor? Isso é poder de Deus.
Falei, dá milho para ele, pastor. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Pessoa que fica de quatro no chão imitando leão. Dá carne. Coisa horrorosa. Isso tem a ver com o poder de Deus, isso não é avivamento. Isso não é poder de Deus, não, meu irmão. Isso é pataquada. Poder de Deus na Bíblia é outra coisa. Avivamento na Bíblia é outra coisa. Pessoas caindo no chão, tomando palitosada no pé da orelha, cai no chão. Ai, meu Deus, está arrebatado. Que arrebatada? João, quando foi arrebatado, escreveu o Apocalipse. Esse povo é arrebatado, vai e volta e continua carnal do mesmo jeito. Coisa doida. Eu nunca vi um anjo, irmãos. Mas se um dia eu encontrar com um anjo, eu escrevo uma Bíblia. Esses irmãos ficam vendo anjo toda hora. Toda hora tem um anjo passando. 62 anos de idade, nunca vi nada, nem um passarinho. Acaba vendo anjo toda hora. Isso não é avivamento. Pessoas que sobem morro para orar, chega lá de cima, despenca de tanta pataquada que faz, sai rolando morro abaixo, porque não tem controle. Isso não é avivamento. Isso não é o que nós buscamos. A palavra de Deus coloca dois caminhos diante de você. O caminho do Espírito e o caminho das obras da carne. E a decisão de o que você vai seguir, ela é sua. E nessa decisão vai estar se você vai ter uma vida avivada ou uma vida carnal. Você decide. O avivamento da palavra de Deus tem a ver com um espírito que nos impulsiona a assistirmos o quebrantamento de pessoas reconhecendo que Jesus é Senhor. O avivamento tem a ver com conversão de almas sedentas do Evangelho de Jesus Cristo, sedentas por paz, sedentas por amor. Pessoas que são inundadas de amor e de esperança. O avivamento tem a ver com gente que ouve o Evangelho e se confessa pecador diante de Jesus Cristo. O avivamento é um agir de Deus na vida da gente e nos dando a convicção de que estamos caminhando para o céu. O avivamento tem a ver com o nosso quebrantamento. Avivamento que não olha o próximo, avivamento que não olha para o mundo, avivamento que não se quebranta diante de Deus. É um avivamento sob suspeita. Eu vejo gente fazendo campanhas e mais campanhas de oração para ficar rico. Gente que faz aquelas coisas malucas, promessas malucas, fazem pactos malucos para ganhar dinheiro, ficar rico, ficar milionário e ir para o microfone de igreja dizendo, eu não tinha nada, agora tenho 2 carros, uma casa e tal, e ele lá vai embora por aí. Isso não é avivamento, isso não é nem igreja. Isso é vergonhoso para nós. Uma pessoa avivada é aquela pessoa que vai dormir e que acorda com o coração fervendo por almas que estão perecendo. Uma pessoa avivada hoje está com a Ucrânia no coração, doendo por ver um país sendo bombardeado há mais de um ano, sofrendo, crianças morrendo, gente morrendo por causa da soberba de um homem que quer tomar o que não é dele. Uma pessoa avivada está orando por essas pessoas. Uma pessoa avivada passa por uma pessoa na rua caída, o coração dói. Uma pessoa avivada, quando vê o governo tomando uma decisão totalmente errada, se sente mal, se sente horrível. Uma pessoa avivada não sente ódio da outra pessoa. Uma pessoa avivada é uma pessoa cheia de Deus na sua vida. E é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. E Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então o que eu faço para ser avivado? Dá espaço para Deus agir na sua vida. Dá lugar para Deus agir na sua vida. Enquanto você tomar as decisões por conta própria, Deus não se mete na sua vida.
Agora dá espaço. Dá espaço. De tal maneira que, de repente, você vai perceber que os seus passos são os passos que Cristo daria, que as suas mãos têm nas suas mãos aquilo que teria na de Cristo, os seus olhos têm os olhos de Cristo, a sua mente é a mente de Cristo, a sua boca é a boca de Cristo, e você vai perceber que quando as pessoas olham para você, vai falar, tem algo diferente em você, e você vai poder dizer, é a presença de Jesus Cristo. Mas enquanto o meu evangelho foi um evangelho que vive em guerra, sempre vai ter alguém para virar para você e falar, você é crente? Você é crente? Sabe, irmãos, muito mais do que nós, o mundo está clamando por um avivamento. O mundo está sem esperança. O mundo está sem paz. O mundo está sem amor. O mundo está clamando por Jesus. O mundo clama pela igreja. O mundo clama por uma mensagem de vida. O mundo está cansado de religião e de religiosos. O mundo está cansado de mercadores no templo. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa ver Jesus em mim e em você. O mundo clama pela palavra de Deus. Você sabe por quê? Você vê um bruxo aparecendo por aí e tem uma multidão para ouvi-lo? É porque eles não estão vendo na igreja a mensagem de esperança. Sabe por que a pessoa bota uma cruz nas costas e vai até não sei quantos quilômetros puxando aquela cruz? É porque o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que é poder de Deus para a salvação de todo que crê, está faltando na vida dela. Você sabe por que as pessoas estão inventando deuses? É porque o Deus que nós estamos pregando não é o Deus da palavra de Deus. E o mundo precisa ouvir essa mensagem. O mundo precisa da palavra de Deus. Você pode folhear a Bíblia de um lado para o outro, do outro para o outro. Você não vai ver as pessoas que anunciaram o evangelho que chegou até você discutindo políticas, discutindo gêneros, discutindo se A, se B, se gosta de fulano, se gosta de cicrana. Não vai discutir isso. O que Jesus vai dizer para as pessoas é, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O evangelho que Jesus pregou foi esse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ele não discutiu mais nada. O evangelho de Jesus não discute as diferenças. O evangelho de Cristo diz às pessoas, há um caminho a ser seguido. Vem comigo. E no caminho a gente aprende. E este caminho se chama Jesus. E quando nós entramos neste caminho, a nossa vida sofre um avivamento. Você sabe por que muitas vezes nós começamos a buscar o avivamento? É porque a nossa vida cristã passa a não ter sentido. Eu lembro que quando eu era menino, a gente tinha na igreja uns cultos de oração. Eram os cultos para batizar com o Espírito Santo. E a gente era menino. E aí o fogo caía, porque pentecostal não tinha conversinha, não. Era grito mesmo. Era grito, era esperneava e tal. Aí, quando acabava, ia trocar ideia, né? Ia trocar ideia um com o outro. Aí falava assim, e aí? Sentiu um negócio aqui? Sentiu um negócio aqui? Aí o outro virava e fazia igual aquele passarinho da gaiola lá do desenho animado. Eu não estou sentindo nada. Eu não senti nada. E aquela pessoa que não tinha sentido nada ficava tão deprê que às vezes inventava. Aí falava, eu senti também. E era mentira. Aí chegava no particular e falava assim, eu menti, porque eu fiquei com vergonha, porque eu não senti foi nada. E a gente está buscando isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
O Evangelho de Jesus Cristo não é sentimento. O poder de Deus na vida da gente não é sentimento, é realidade. O que a Bíblia diz é a verdade. E a palavra de Deus nos diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E quando a Bíblia diz é porque é verdade, quer você sinta arrepio, quer não sinta, quer você ache, quer não ache. A palavra de Deus é verdade que liberta. O Evangelho não é sentimento, o Evangelho não é emoção. O Evangelho é o Filho de Deus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Não foi por emoção que Jesus se entregou, não. Foi por uma razão absoluta. Porque ele sabia que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. E ele olhou dos céus à terra, não encontrou um justo sequer. E ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Quer você sinta arrepio, quer não sinta, quer você sinta a emoção, quer você não sinta. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a humanidade precisa saber disso. E nós somos essa mensagem. As pessoas têm que olhar para nós e falar: há um caminho correto a ser seguido. E a pergunta que fica é, se a pessoa olhar para a sua vida hoje, ela vai dizer, é esta vida que eu quero para mim? Ou ela vai dizer, nossa, e depois diz que é crente. Como é que tem sido a sua convivência com seus filhos, com seu esposo, a sua convivência com seus amigos? Você é o mais boca suja da empresa? Você é o mais pornográfico dentre os seus amigos? Como é que tem sido sua convivência? O seu celular, é possível abrir no meio de todo mundo o seu celular? Como é que tem sido as suas conversas? Como é que você tem vivido? E não se esqueça de que você vive em Deus, existe em Deus, caminha em Deus, e tudo que você faz em Deus, e Deus você não se esconde. Porque se você subir a alva, Ele está lá. Se você descer ao mais profundo da terra, Deus está lá. Não há como fugir da presença dEle. Então, tudo que você faz com Deus te vendo. Diz que o casal de namorados saiu para namorar e começaram com pensamentos, né? Aqueles pensamentos. E aí começou. Vamos parar aqui para namorar. A menina falou, não, que aqui é a casa do diácono. Não, então vamos parar mais para frente. Não, aqui é a casa do irmão fulano. Mas mais para frente. Aqui é a... Que vida que você está vivendo? E isso não estou querendo, pelo amor de Deus, me entendam, eu não quero trazer culpa para você. Eu quero trazer para você uma avaliação pessoal. Que vida você está vivendo? É uma vida de quem vive em Deus ou é uma vida de qualquer jeito? Que vida que você está vivendo? Porque Deus não te salvou para isso, Deus não quer você assim. Deus não ama ver você assim. O desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo e ninguém seja condenado. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E o que você tem feito com isso? E o que você tem feito com isso? Como você tem tratado essa situação? Você tem se encantado com o mundo? Sabe como a gente se encanta com o mundo? É quando a gente vê um carrão na mão do outro e fala, ainda vou ter um carrão desse. E aí sofre, luta para ter algo que quando você vai dirigir a primeira vez, você olha de lado, o cara está com um carro melhor, você fala, eu quero uma daquele. Já percebeu isso? Eu quero um desse. Quando você consegue, você olha de lado e fala, não, eu quero um daquele. Porque não é o ter que vai te fazer,
O que vai te satisfazer é o pertencer. E quando você pertencer a Deus, o seu coração vai estar aquietado em Deus. Então não vai ser casa, não vai ser carro, não vai ser dinheiro no banco, não vai ser isso que vai te satisfazer. O que vai te satisfazer é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que mesmo que você estiver numa fornalha de fogo, a sua mente está dizendo, ainda que eu não escape dessa fornalha de fogo, eu sei que o meu Redentor vive. Ser avivado é estar na cova dos leões e alguém dizer para você, como é que está aí? Você fala, está tudo bem, meu rei, está tudo bem. Aquele que me guarda está comigo. Ser avivado é ter certeza absoluta que em qualquer situação da vida, Deus é por nós. Ser avivado é ter certeza absoluta de que ainda que a morte nos alcance, ela não consegue nos destruir, porque o nosso Deus vai para além dessa vida. Sabe, irmãos, este avivamento é que as pessoas precisam ver em nós. É este avivamento que o mundo quer ver em nós. Agora, presta atenção. Existe um outro caminho para se viver. E o texto nos diz qual é ele. Qual é ele? Ele diz que são manifestas as obras que nós fazemos. Elas são manifestas quando nós as fazemos na carne. E ele diz assim, é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A lista é grande. A lista é boa. E é responsabilidade de nós decidirmos se nós vamos ou não agir assim. A responsabilidade não é do diabo. O texto não está dizendo que são obras do diabo. Não. São nossas. Responsabilidade nossa. Ninguém aqui vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer, olha, o diabo fez você pecar, hein? Pecadinho que o diabo fez. Não. Você pecou. Foi isso que ele disse para o homem lá no Éden. Você pecou. Então, o pecado é a responsabilidade nossa. Nós decidimos pecar. E nós devemos decidir se esse caminho é o que nós queremos para a nossa vida ou não. Se é não, eu quero dizer para você que você está num excelente dia, porque Jesus Cristo está aqui para avivar a sua vida. E mudar a sua história, e mudar o seu caminho, e mudar o seu caminhar. Você e todos os que nós estamos nos vendo pela internet, Deus age digitalmente também. Deus age via internet. Porque, irmãos, existe uma vida maravilhosa para nós vivermos. E às vezes nós ficamos tão ligados nesse sistema, tão parados nesta vida, que a gente acha que fora dela não existe mais nada, quando na verdade é fora dela que a vida está. Porque quando nós saímos desse sistema, nós nos deparamos com o Espírito de Deus. E Ele tem para a gente, para agir na gente e para fazer com a gente algumas coisas muito interessantes que eu quero ler aqui com vocês. Ele diz assim, se vocês andarem no Espírito, o que vocês vão ter? E aí, não é obra sua, é fruto do Espírito. É o Espírito agindo através de você. Ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Amém? Não é uma vida boa para se viver? Pois ela está fora desse sistema. Enquanto esse sistema quer nos sucumbir
e nos levar a fazer as obras da carne, o Espírito Santo de Deus está nos convidando a ter uma vida de paz, de amor, de amabilidade, de bondade, de fé, de temperança, de domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei. Não é tremendo isso? Não é este avivamento que você quer para a sua vida? É este avivamento que você quer viver? É esse avivamento que você deseja viver? Então eu quero colocar algumas definições que eu fiz aqui para você. Ser avivado é ter consciência que, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Ser avivado nada tem a ver com esses modismos religiosos. Avivamento que visa a si mesmo é carnalidade pura. O avivamento, a primeira coisa que uma pessoa avivada tem é que ela vê o caído à beira do caminho. O avivamento tem um olhar para o outro. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa passando por uma situação difícil e o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso ajudar aquela pessoa, mas não vou ajudar. Porque Deus pode estar dando uma lição para ela e não quero ser eu a atrapalhar. Ah, que mentalidade que, em outras palavras, ele estava dizendo para mim: estou fora. Estou fora, não quero gastar dinheiro, não quero saber disso, não quero saber de nada, não quero me envolver com isso. Aí ele bota a culpa em Deus. Deus está trabalhando na vida dele. Eu não quero atrapalhar. Eu só olhei para a cabeça e está bom, irmão. Mas é o avivamento que só olha para si mesmo. Você quer ser rico? Você quer morar numa casa boa? Você quer ter saúde? Você quer. Até os nossos hinos hoje estão voltados ao eu. Pode pegar a letra dos hinos hoje. Eu. Na época de Jesus, as pessoas estavam o aguardando e chegaram para João Batista e falaram assim: você é o Cristo? Ele falou: eu não sou. Então você é Moisés? Também não. Então você é Elias? Também não. Então quem é você? Ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, Deus clamando no deserto, porque na igreja não dava mais. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai vosso caminho. Jesus veio, ele levantou a cabeça, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Os irmãos que leem a Bíblia, como os irmãos leem a Bíblia, sabem do que estou falando. E aí um dia Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: o que dizem os homens que eu sou? E eles dizem a mesma coisa que disseram para João Batista. Estão dizendo que você é Elias. Você é Jeremias. Você é Moisés. Jesus fala: e vocês que estão andando comigo, caminhando comigo, vivendo ao meu lado, o que vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: você não confessou nem a carne, nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. E Filipe vira e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
Sabe o que Jesus falou para ele? Diferente de João, que falou, preparai o vosso caminho, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, senão por mim. Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos nesse caminho. E este é o caminho que nos leva ao avivamento. É Jesus. Jesus é o nosso avivamento. Jesus é quem nos dá vida. Jesus é quem nos alegra. Jesus é que nos enche. Jesus é que nos leva a ter uma vida diferente. Jesus é que nos leva a ter esperança. Jesus é que nos leva a nos chegarmos diante de Deus a todo momento e dizermos, perdoa-nos. E nós temos certeza absoluta que o perdão de Deus está sobre a nossa vida, porque Jesus Cristo se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É este o caminho do avivamento. Este é o caminho de Deus. E este é o caminho que devemos seguir. E muitas vezes nessa vida nós queremos pegar atalhos. Nós queremos andar por nossas próprias ideias. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu faço. Isso aqui nem precisa orar, isso aqui nem precisa de Deus, isso aqui é uma decisão fácil, isso aqui eu faço. Eu quero dizer uma coisa para você, você não faz nada fora de Deus, porque quando o amor de Deus te atraiu, é para todas as coisas, é para todo momento, é para toda hora. E vai chegar o momento em que você vai dizer como Jó, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como eu vivo o avivamento então, pastor? Olha para Jesus. Caminhe com Jesus. Fale com Jesus. Ouça Jesus. Abandone os atalhos da religião. Abandone isso. Que a religião mais tenha atalho. Abandone as suas axiologias. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Veja o que a Bíblia diz para você. Abandone o seu querer e deseje para a sua vida o querer de Jesus. Viva o avivamento de Deus na sua vida. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de trazermos à memória quem é Jesus na nossa vida. Hoje é dia de trazermos à memória quem somos em Jesus. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de novas decisões. Hoje é um novo tempo para você. Hoje é dia de voltar o caminho. Hoje é dia de sair dos atalhos. Hoje é dia de levantar e andar. Chega de ficar sentado. Hoje é dia de renovarmos as nossas forças e as nossas esperanças. Hoje é dia de entregarmos sem reservas ao Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de declararmos sem reserva. Haja Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe.